sentimentos têm algo ligado a uma situação real, outros não. O que nós vamos ver hoje na leitura do livro, retomando a leitura do livro Liberados Somos Concluídos, nós veremos que temos sentimentos que condiz com a situação real, tem sentimentos que nós trazemos de situações que já passaram. E nós temos também sentimentos que nos ligam a algo maior. Então, é sobre este tema que nós vamos ler hoje, com a retomada da leitura. Feliz Ano Novo para todos vocês. Antes de começarmos a leitura, como eu costumo sempre trazer aqui para vocês, inspira e expira. Deixa o seu corpo chegar aqui. Porque não é uma leitura seca, não é ler, entender aqui. É ler sentindo o que as palavras querem nos apresentar e compreender dentro. Deixa passar por um espaço dentro de nós e assim ampliar o conhecimento. Então, deixa as suas mãos sobre as suas pernas. Para quem está ainda despertando, talvez valha a pena você espreguiçar. Movimentar os seus ombros. Perceber como que o seu corpo está agora. Se você descansou, se foi um bom refazimento, que você agora está se sentindo desperto, ou se você está sonolento ainda, meio que cansado. Preste atenção no que o seu corpo está querendo te mostrar, o que o seu corpo está te contando sobre uma necessidade real. Percebam que aqui, isso que eu estou falando com vocês antes de iniciar a leitura, eu já estou falando sobre sentimentos, que é o tema do texto. Eu já estou falando de autopercepção, que faz com que você possa decifrar o que você está sentindo. Às vezes, nós lidamos com o sentimento de raiva para não acessar uma tristeza. Às vezes, ficamos irados para não acessar o medo. Então, nós só podemos discriminar o que estamos verdadeiramente sentindo se nós estamos conectados com o nosso corpo, com a memória deste corpo. Então vamos lá para a leitura. Estamos na página 98. Sentimentos. Então Bert Hellinger, que é autor, do livro,
ele escreve o seguinte: muitos sentimentos têm algo a ver com uma situação real. Por exemplo, a morte do pai, a perda da mãe, uma separação prematura da nossa mãe, a morte de uma criança, ou com o amor entre um homem e uma mulher. Em todos esses sentimentos, os olhos estão bem abertos. Então, vejam que Bert Hellinger, ele já está nos trazendo uma informação de que o sentimento, ele está sendo demonstrado pelo nosso corpo. E essa demonstração, ela tem uma... O nosso corpo, ele é tão sábio. O nosso corpo não mente. Que tem reações que o nosso corpo faz que mostra qual que é o real sentimento. Então, o que ele está dizendo é que quando nós estamos num sentimento real, o que é um sentimento real? Aquele que condiz com a situação. Então, os olhos, eles permanecem abertos, porque a pessoa, ela está ali olhando para aquilo que está acontecendo, conectado com o que está acontecendo, o que está sentindo. E aí ele segue: quando somos testemunhas de tais sentimentos, podemos compartilhá-los sem renunciar a nós mesmos. Pelo contrário, sentimos-nos enriquecidos quando compartilhamos esses sentimentos. Sentimos-nos mais humanos. Chamo esses sentimentos de sentimentos primários. Onde tais sentimentos aparecem, não há necessidade de consolo, de intenção externa. Não há o que falar, só há o que sentir. Só há o que viver ali. Se alguém tenta intervir, somente consegue perturbar e não acolher aquilo que está sendo sentido. Um exemplo disso é quando uma criança está desesperadamente chorando, porque ela é muito pequenininha e a mãe está saindo, e muitas vezes a gente quer consolar a criança dizendo para ela vai voltar, não chora não. Mas a criança, ela está sentindo verdadeiramente aquela separação. Então ela está chorando, a única coisa que pode se fazer é: estou aqui com você. Então, quando ele fala sobre esse sentimento primário, ele é tão verdadeiro que a única coisa que nós podemos pensar é: estou aqui com você, estou aqui nesta situação. Para quem está chegando agora, bem-vindos. E o texto de hoje é sentimentos. Eu estou ainda no início do texto. Então ele coloca: em sentimentos primários, o indivíduo está totalmente consciente e possui força. E algo mais importante, algo é mais importante aqui. Seguindo um sentimento primário, a pessoa se torna capaz de agir. Torna-se então evidente o que se tem de fazer.
do sentimento primário vem a força para a ação. Respirem. É aquele momento que você passa por uma situação tão difícil, e que daquela situação você tira forças para seguir. O que acontece com o sentimento secundário é bem diferente. Eles servem para a defesa contra outro sentimento e enfraquecem. São substitutos para a ação. Em vez disso, outros se sentem conclamados a fazer algo, mesmo sabendo que será em vão. Pessoas que estão tomadas por tais sentimentos irão mostrar a quem quiser consolá-las ou tentar atendê-las que ele também nada conseguirá. Por quê? Porque se ele quisesse algo, as próprias pessoas teriam que agir. Os sentimentos secundários servem, pois, como defesa contra uma solução. Respira, entra em contato com isso que ele está trazendo. Gente, todos os textos do Bert Helling são textos maravilhosos, porque são textos que tratam de uma situação real da vida. Por isso que dentro do trabalho do Bert Helling, muito se fala sobre terapia breve. O que seria uma terapia breve? É você cortar caminho e ir direto ao ponto. Só lembrando que cortar caminho não significa que a cura ela pode também ser encurtada. O que se encurta é a consciência sobre algo. Nesse contexto, uma terapia breve, ela é de fundamental serventia, né? Ela nos apresenta algo. Ela apresenta aquilo que é. Ela não faz rodeios. E é sobre isso que o Bert Helling está falando, que nós temos um sentimento primário que diz respeito exato àquilo que está acontecendo. Mas nós aprendemos a desenvolver, a trazer um sentimento secundário para encobrir o sentimento primário. E no sentimento secundário não há solução. Por quê? Porque a pessoa se mantém presa naquela situação, sem encontrar a solução. Num trabalho de constelação, por exemplo, quem já esteve comigo em um grupo de constelação ou com algum outro constelador que compreende que o sentimento secundário não cura, então eu não vou trabalhar com uma raiva de uma pessoa sem antes conseguir levar ela numa dor mais profunda, que é o choro verdadeiro, e a pessoa se mantém com os olhos abertos, porque ela pode ver aquilo que está acontecendo, ela alcança a realidade. Por isso que o trabalho de constelação é para as pessoas que já se sentem prontas para ver o que é, para alcançar a realidade daquilo que está acontecendo.
Então, se os sentimentos secundários servem como defesa contra uma solução, por meio deles é que qualquer problema é preservado. Portanto, nunca se pode atender diretamente tal sentimento. Porém, se pode tentar desviar a atenção. Por exemplo, conta-se uma piada. Sobretudo, incita-se a pessoa tomada de tal sentimento a abrir os olhos e olhar atentamente para algo. Uma saída que nós encontramos, Bert Hellinger fazia isso muito, e para se trabalhar mais profundamente com as constelações, nós utilizamos muitas histórias. Então, às vezes, eu passo um tempo contando, alguma coisa. Quem já esteve em grupo comigo sabe disso. Às vezes eu conto algum caso meu, às vezes eu conto alguma história, às vezes eu pego um livro do Bert Hellinger e conto uma história. Para quê? Segredinho. Tirar as pessoas do sentimento secundário. E assim aprofundar uma camada que a pessoa se conecta. Muitas vezes em grupos de constelação, eu estou ali ainda contando fatos e eu olho e muitas pessoas no grupo estão chorando. E muitas vezes elas estão chorando, olhando, porque elas já se conectaram com o sentimento primário. Quem está na raiva, por exemplo, está na negação. E aí eu pergunto para vocês, o que prende mais? A raiva ou o amor? O que nos prende? A raiva ou o amor? Alguém quer colocar aí? Até para que eu possa saber que vocês estão aqui acordados comigo, alertas, né? O que nos prende? A raiva ou o amor? Não vou falar não, vou deixar vocês escreverem, vou continuar aqui, depois no final eu trago de novo essa informação. E aí ele coloca, o estranho é que sentimento verdadeiro por trás do sentimento secundário é, muitas vezes, justamente o contrário do sentimento demonstrado. Muitas vezes, ao abrir os olhos, alguém ri quando antes estava soluçando. A raiva, acho que prende mais, a raiva, exatamente. A raiva é que nos prende. E tem muitas pessoas que não querem abrir mão da raiva. Acho que aqui cabe uma informação importantíssima. A raiva, ela nos prende. O amor nos libera. Mas isso não quer dizer que ao soltar a raiva, que você precisa concordar com o ato. Você pode olhar para o ato e, conectado com um sentimento mais profundo, você poder dizer: que terrível, eu sinto muito. Então, o sentir muito, ele nos amplia, ele nos abre as portas de algo que não está nas nossas mãos, porque existe um poder maior. Como a gente já viu aqui em outras situações que eu trouxe para vocês,
as 3 dimensões da nossa alma: a alma individual, a alma da família, a grande alma. Então, a grande alma, ela nos dá muito ensinamento. E é com ela que nós conectamos quando estamos num outro sentimento, que é o que a gente chama de metasentimentos. Vamos lá então, seguindo. Quando alguém nos aflige com tal sentimento, podemos ganhar tempo, por exemplo, achando um pretexto qualquer para nos afastarmos, mesmo que seja por pouco tempo. Ao voltarmos, o sentimento muitas vezes passou, pois os sentimentos secundários só existem na presença de terceiros. Sem público, não tem razão de ser. Sabe aquele dia que você está naquela conexão com a sua dor e tem um ditado, uma frase muito comum que é assim: só Deus sabe o que eu passo quando estou em 4 paredes. Só Deus sabe o que eu estou sentindo verdadeiramente. Além dos sentimentos primários e secundários, há ainda os sentimentos assumidos. Nós os assumimos como representantes de outras pessoas. Por isso é tão importante que se possa distinguir entre o próprio sentimento e um sentimento assumido. Ou falamos também de sentimentos adotados. Vou dar um exemplo disso. Uma filha sempre sentia raiva de seu pai. O pai teve uma primeira esposa que fora por ele abandonada. E essa mulher, nesse sistema que, na realidade, está com raiva do pai. É a tal mulher que foi abandonada que tem tais sentimentos pelo pai. Numa constelação familiar, a primeira esposa pôde dizer a essa filha: sou eu quem está com raiva aqui. O assunto não lhe diz respeito. De repente, a criança fica contente. O assunto não lhe diz respeito. De repente, a criança que sentiu que ficou contente, aquele sentimento de raiva desaparece. Existe ainda uma 4ª espécie de sentimento. Esses são transcendentes. Chamo-os de metassentimentos. Os metassentimentos são pura força. Aos metassentimentos pertencem a coragem, a calma, a sabedoria, pois sabedoria também é um sentimento. O sábio sabe se algo é possível ou não. Por isso ele é sábio. Ele não sabe mais do que os outros, mas sabe o que é possível e o que não é possível. Então, o que nós vimos aqui? Fazendo um resumo do todo.
sobre os sentimentos. Então, ele traz 4 esferas ou 4 etapas ou 4 níveis de sentimentos. Nós temos o sentimento primário. O sentimento primário, ele está ligado ao fato real, aquilo que é, do jeito que é, o que está acontecendo. Isso é o sentimento primário. Nós temos um sentimento secundário, que é aquele que vem sobreposto ao sentimento primário. O sentimento secundário, ele nos aprisiona, ele nos mantém naquela dinâmica, naquela situação. Então, eu dei o exemplo da mãe, né? A mãe que saiu e a criança tá ali desesperada. Qualquer pessoa que chega perto da criança, ela não é mamãe, né? Vamos pensar naquele desenho animado do dinossauro, né? Que o pai chega para consolar a criança e ele dá uma frigideirada na cabeça do pai e fala, né? Não é mamãe. E ele tá ali, né, na raiva dele, ele não quer nada, ele só quer a mamãe. Então, esse sentimento secundário, ele não nos permite uma solução. É quando você quer porque quer, daquele jeito, naquela hora, se revoltando contra a situação da forma como ela é. Nós temos ainda os sentimentos adotados ou sentimentos assumidos, que é mais comum detectarmos esse tipo de sentimento num trabalho de constelação familiar, que é quando nós assumimos a dor de uma outra pessoa, a dor de um terceiro. Ele trouxe aqui um exemplo, né, do pai que deixou uma mulher e essa mulher sentia muita raiva. Mas nós podemos pensar em outros exemplos. Quando nós adotamos o sentimento da nossa própria mãe. Talvez essa mãe, ela passou por uma situação de luto muito profundo e ela não está dando conta daquela situação, daquele sentimento primário. E a criança, ao ver a mãe passando por uma situação tão dolorosa, ela assume um pouco da história da mãe. Isso também são sentimentos adotados. E ele traz ainda os metasentimentos. Por isso que eu falei que na esfera da alma, a alma individual, a alma da família e a alma universal, os metasentimentos, ele nos leva para essa grande alma, essa alma universal, que é quando ele mostra que o metassentimento é quando nós acessamos a coragem, a sabedoria, a calma diante de uma situação difícil. Os metasentimentos, muitas vezes, eles são confundidos com negação. Muitas pessoas que acreditam que elas acessaram um metassentimento, mas na verdade elas estão negando ou sentimento primário, ou sentimento secundário, ou sentimento adotado. Muitas vezes uma calma, ela está, na verdade, anestesiando o sentimento real. Como que nós sabemos disso? Alguém desconfia? Tem muitas pessoas que falam, tem uma coragem, mas na verdade é um movimento contrafóbico. E ali não é coragem. Tem pessoas que falam que, nossa, eu sou calma, né? Eu consigo lidar bem com as situações. Não necessariamente que seja metassentimento.
e sim é uma negação de um sentimento. Já vou dar a resposta para vocês, para nós fecharmos com a leitura hoje assim. Por meio de sintomas. Você acredita que está conectado com uma sabedoria, com uma calma, até com uma alegria, que a alegria também ela está no campo dos metasentimentos. Mas se existe sintoma físico, você não está nos metasentimentos. Na verdade, você está negando os seus verdadeiros sentimentos. Então, sempre que você está na dúvida, será que sim? Olha para a sua vida. Tem sintoma? Então, estes sintomas são a porta de entrada para a verdadeira história que está sendo negada, que não quer ser sentida. Eu não quero nem mexer com isso, eu não quero sentir isso. Bom estar aqui com vocês. Amanhã, às 5, estaremos aqui de volta. E o texto de amanhã é: o que é ver? Penso que nós vamos complementar o que eu acabei de falar aqui com o texto de amanhã. Junto com o ver, eu vou trazer também alguns aforismos que falam sobre a compreensão. Para quem sente que é o momento de uma constelação, está num grupo de constelação, ouvir constelar algum assunto, que acreditava que é uma pessoa calma, mas está cheio de sintomas, no dia 17 de janeiro tem grupo de constelação. Amanhã retomamos o assunto. Se tem alguma dúvida, manda para mim em direct ou compartilha esta live com outras pessoas. Vou deixar nos stories uma caixinha de perguntas, porque assim nós podemos também falar um pouco mais, conversar um pouco mais pela caixinha de perguntas, tá bem? Beijos, um bom dia para vocês, um bom início de semana, a primeira segunda-feira de janeiro, que todos possam começar bem este ano, com autoconhecimento. Não negue o que o seu corpo está querendo te dizer. Nunca negue um sintoma, por mais sutil que ele possa parecer, porque isso vai virando uma bola de neve. Beijos. Até amanhã.